Testes funcionais com o Selenium. Com vocês, Rafael. Bem, boa noite. Espero ser bastante breve. Todo mundo deve estar muito cansado. Obrigado pelos aqueles que esperaram até agora. Bom, como ele disse, eu sou desenvolvedor da NextID. Eu trabalho com programando em Python no RP5. Eu apresentei a palestra ano passado na PyCon. Eu não moro na França, mas eu estava lá até semana passada. Eu voltei semana passada de férias até para vir para a PyCon e, entre outras coisas, eu vou trabalhar no Brasil por um tempo em localização do RP para o Brasil. Eu era analista de TI do Cefet Campus e eu fui coautor de um capítulo do livro Beautiful Code com o professor Rogério, que é lá de Campus, e, se eu não me engano, a tradução dele para o português é Código Maravilhoso, mas isso é uma história longa, então eu vou passar direto para a palestra. Ok, eu adicionei algumas coisas porque eu vi que não tinha uma palestra sobre testes e unit tests, então eu adicionei alguns slides antes do porquê testar. Você criar testes garante que ninguém vai quebrar, você não vai quebrar nada, né? Você fazendo a sua modificação não vai fazer com que outra coisa que você não esperava pare de funcionar. E você escrever testes garante que nenhuma outra pessoa do projeto vai quebrar aquilo que você fez ou que você implementou, vai parar de funcionar daqui a algum tempo. De preferência, crie testes automatizados, porque normalmente alguns frameworks têm suítes de teste muito grande, que demoram muito, e você não consegue testar tudo de uma vez só. Exemplo do RP5, se eu não me engano, a gente tem mais de 3.000 testes unitários e mais de 400 testes funcionais. Isso demora muitas horas para rodar em uma máquina relativamente boa. Então, se eu for rodar no meu notebook, eu vou ter que parar de trabalhar, vou trabalhar 1 hora por dia só, porque o teste vai ficar rodando o resto do dia. E você, quando os testes falham porque você criou um teste, normalmente você encontrou o erro e você não tem tempo, não pode ou não tem conhecimento suficiente para corrigir o erro de uma maneira perfeita ou que todos concordem. Então você escreve o teste reproduzindo o erro, dá o commit, o teste vai falhar, isso vai aparecer numa lista, num report, isso provavelmente vai lembrar ou vai incomodar alguém que será necessário corrigir esse teste. Testes, ao contrário que muita gente pensa, ele economiza tempo, porque normalmente os testes evitam que você faça checagens manuais, muitas vezes. Em projetos open source, principalmente no Zope ou que usem ou sejam aplicações web que você tem que testar em vários browsers ou vários Linux, isso elimina o fato de você ter que instalar o Windows, Mac e Linux e desenvolver e testar nos três. Se você tiver um teste automatizado para cada plataforma, isso te poupa tempo de ter que testar em outras plataformas. E normalmente testes são usados como garantia de qualidade para saber que o seu software realmente funciona. Testes funcionais e testes de aceitação. Diferente dos testes unitários
você, na realidade, testa o que acontece quando o usuário utiliza o sistema. Normalmente, testes de aceitação normalmente são feitos, você vai até o cliente e pede para ele usar um pouquinho e ver se ele encontra algum erro. E normalmente esses testes podem ser escritos com o Selenium ou o Selenium, que eles possam ser reproduzidos cada vez que você faz uma modificação para garantir que o que o seu cliente fez continue funcionando. Mais especificamente com o Selenium, ele é excelente, não diria excelente, mas bom ou aceitável para se testar aplicações que utilizam muito Ajax, que você não tem como gerenciar isso com testes unitários ou usando alguns testes de bibliotecas em Python que não fazem o acesso utilizando o browser. Você pode testar mensagens e traduções para o usuário que aparecem normalmente. Eu vou até mostrar um exemplo depois. Letras que não estão maiúsculas, coisas que não aparecem onde deviam aparecer, como um widget que devia estar na direita aparece na esquerda por algum motivo. E algumas aplicações, quando você tem necessidade de criar widgets ou fields específicos, normalmente você gostaria de saber se eles sempre funcionam em diferentes usagens que você faz dele. O Selenium, ele tem o código-fonte do teste escrito em HTML, usando algumas tabelas. O legal dele, algumas pessoas gostam, outras não, mas que ele pode ser escrito por pessoas não técnicas, ou seja, você pode pedir para pessoas que não conhecem nada de programação escrever um teste em Selenium. Isso normalmente você pode pedir até para um cliente de escrever isso utilizando essa linguagem. Normalmente testa que o cliente vê através de um browser e ele consegue testar JavaScript e CSS, principalmente elementos na tela que mudam. O Selenium, a integração do Zope com o Selenium, ele só empacota o Selenium para ele ser adicionado ao Zope como um objeto chamado Zoid. Permite escrever testes para o Selenium dentro do Zope. Ele te permite usar ZPT e Python Script para reduzir duplicação de código, você criar template para limpar algumas coisas que você tem que fazer antes do teste e executar rotinas de cleanup no final. Só um parênteses aqui. Mesmo você usando ZPT e Python Script, você deve evitar ter que testar o teste. Você tem que escrever testes normalmente bem simples, e o uso do Python Scripts ou do ZPT é só para eliminar a duplicação de código, ou você chamar uma rotina que normalmente não precisa ser testada para criar um objeto que devia ter antes você testar a rotina. E o Selenium combinado com o External Editor, que é outro produto do Zope, ele é ótimo porque você pode usar alguns editores gráficos e você pode fazer com que pessoas que não gostam de usar VI ou usar a programação usando aquela caixinha do Zope, usar Composé ou algum editor, eu vou mostrar isso na frente. Isso facilita as pessoas que não programam escreverem testes mesmo assim. O Selenium, o Selenium, ele possui essa gama de verbos e ele basicamente você
escreve instruções que são executadas de maneira bem simples. Aqui eu dividi em ações e afirmações. Ações é o que o usuário faria: clicar ou selecionar algum select, digitar alguma coisa em algum field ou abrir alguma URL. História é usada para você armazenar alguma variável. As afirmações, você verifica se um texto está presente, não está presente, se o texto não está presente, se um elemento existe ou se não existe. Você verifica a posição do elemento. Você pode verificar a posição do elemento, não está aqui, mas você pode verificar a altura e o width, a altura e a largura. E a diferença entre assert e verify é que verify, ele verifica, ele daria um assert, ele verifica se o texto está presente e continua o teste, mesmo se ele falhar. E o assert, ele interrompe o teste. Isso normalmente você usa assert quando você espera que alguma mensagem de erro não apareça. Alguma mensagem de erro não apareça. A bateria não está. Um minuto. Desculpa o problema na tomada. Esse daqui é um exemplo de código, né? Você declara, você cria uma tabela, aí a primeira ação você fala: abra essa URL. Essa daqui é eu declarei a variável antes no teste, né? Usando o store. Eu clico e espero na imagem que tiver o ALT Planning. Eu espero que não apareça Planning Box Error. Eu clico e espero na imagem que tenha o nome Jump to Current Day e verifico se o texto Title 0 está na div com ID group _ 1. Então eu posso testar qualquer elemento. Eu posso testar se o texto aparece em qualquer elemento ou posição da tela. E o legal disso é que você pode esperar que algumas imagens tenham o LT correto ou algumas tags corretas. Isso é bastante legal para testes de acessibilidade e coisas desse tipo. Esse aqui é um exemplo de teste no final, né? Isso o HTML renderizado. Aqui está o resto do teste.
Essa aqui é a visão do selênio, não está colorido, mas aqui aparece verde se passar, ou vermelho se falhar. Aqui vai acontecendo, aqui embaixo vai acontecendo as ações e vai aparecendo. Eu vou rodar um teste. E aqui são os controles. Você pode andar, parar ou ir por passos. Aqui, aí você tem o resultado. Um teste rodou, 27 acertos ou verify passaram. Ok, eu vou mostrar um pouquinho rapidamente. Esse aqui é um teste que eu escrevi ontem. Eu vou usar o Alt para executar, vou usar Step para executar ele um por um. Eu abri a URL, isso daqui está marcado, que não aparece. Agora, eu esperei que o texto aparecesse aqui. E próximo. Eu cliquei em. Eu esperei o texto aparecer. Agora eu cliquei em Guestbook. Continue. Desculpa. Sim, cliquei em Guestbook. Cliquei em Sign to Guestbook. Eu esperei verifiquei se o texto Sign to Guestbook está na tela. Vocês não viram, mas ele falhou aqui, sim, porque ele espera. Acabou a bateria. Não carregou. No problem. Me desculpem pelo inconveniente. Bom, como eu estava dizendo, enquanto inicia, os acertos são. Eles diferenciam caixa alta de caixa baixa. Então, aquele teste falhou. Ok, eu vou passar os slides sem mostrar, mas eu vou. É melhor esperar um pouquinho. Está bem cansado.
Ok. Ok. Estou de volta. Aqui no final ele digitou fubá na widget. Ele poderia continuar. Ok. Como errou, eu vou mostrar aqui como é possível editar o teste com editores externos, usando o External Editor. Aqui eu chamo o Wapta, foi o primeiro que eu achei, eu não uso isso, então eu só estou mostrando como você pode usar vários editores diferentes. Aqui eu vou editar maiúsculo, vou salvar. Ok. Só vem. Aí, eu volto no teste. Ok? Aí eu rodo de novo, aí o teste passou. Esse, como eu disse, é interessante para você rodar em vários browsers diferentes. Aqui eu estou no Opera. Aí eu rodo o teste. Aí você pode rodar em vários browsers. Eu, não nesse notebook, mas eu emulava o Internet Explorer e rodava alguns testes funcionais. Isso é bem legal, bem interessante. Ok. Eu estou sem apresentação. Aqui eu vou mostrar um exemplo de alguns testes funcionais reais, né, da CD. Esse daqui abre. Você pode automatizar os testes utilizando interrogação igual a true. Eu vou mostrar aqui. Interrogação igual a true. Ele vai rodar os testes e vai gravar um arquivo result, que é o resultado dos testes que você rodou. Você pode automatizar isso rodando ele de maneira automatizada. Você cria alguns scripts para automatizar isso. Eu vou passar o link de um script que faz isso para o RB5. Pode ser ideia para alguém criar aí para outras situações. E seguindo, você pode exportar os testes que você criar para zip, usando essa zip. Você cria isso aqui nunca funcionou para mim, então eu nunca uso. Aqui você tem o zip. Ou você pode criar um snapshot que vai gravar o zip dentro do seu Zwitch. Você pode copiar e colar ele para algum outro lugar. E o mais interessante é aqui. Você tem casos
casos que você precisa testar aplicações ou interfaces extremamente complexas. Eu vou dar um exemplo real. Eu tive que criar testes para... Isso daqui é um planning box, ou pode-se usar como gráfico de Gantt no RP5. E todos esses elementos são gerados dinamicamente. E você tem o fato que os blocos se movem. Então, eu precisei criar testes que estão aqui, que testam a posição dos elementos e tudo, e eu acho que não seria possível, se alguém souber, me corrija, se usando outra ferramenta que não fosse essa. E eu fui bem rápido. Eu encurtei um pouco a apresentação porque está bem tarde, tirando o problema técnico. E perguntas? Ok, o microfone para ele. Vou deixar aqui rodando. Quem quiser assistir. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é a seguinte: você está testando funcionalidades num site local aí. Como é que você testaria um site de produção? Por exemplo, se eu subir todas as bibliotecas depois que eu fiz uma alteração. Você pode botar o switch. O switch é um objeto do Zope. Eu posso mostrar aqui. Você adicionaria o switch lá no site de produção. Eu particularmente não testo site em produção, não ponho o teste lá. Normalmente eu testo local, senão a gente cria uma cópia do ambiente de produção e roda o teste e tal. No caso do RP5, realmente a gente tem um produto que a gente criou com 2 módulos, full e bar, e a gente testa todos os widgets, que a gente usa bastante o Formulator, então todos os widgets são gerados, você adiciona objetos, então eles são renderizados de uma maneira dinâmica. Então a gente testa todos os widgets, cria objetos virtuais, e a gente usa mais para testar esse lado. E também a gente tem bastante teste no módulo de contabilidade, porque a gente tem umas matrizes que tem que mostrar e algumas coisas, e a gente espera que os valores sejam sempre corretos. Então a gente usa mais nesses 2 casos. Só uma nota, o teste que está rodando aqui, ele está usando um Selenium um pouco mais antigo, porque eu estou usando do pacote. Se vocês baixarem do SVN, vocês pegam a última versão do Selenium, que tem mais recursos. Principalmente a parte de checar a posição, é só na última versão. Mais alguma pergunta? Ok, obrigado. Mais uma salva de palmas.